Fala galera, eu sou o Vinícius Vale e vamos falar mais um pouco sobre a jornada do engenheiro de dados. Hoje o nosso tema é sobre bits e bytes. Porém, antes de iniciar, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as novidades. Entender as engrenagens da máquina nos ajuda a raciocinar melhor frente aos desafios do dia a dia do engenheiro de dados. E para começarmos a nossa jornada, precisamos antes nos aquecer. Já vimos no vídeo anterior um pouco da história, porém vamos agora um pouco mais fundo. Vamos entender a história por detrás dos números e como as máquinas trabalham os dados e suas estruturas. Voltando ao mundo antigo, os fenícios foram alguns dos maiores comerciantes do seu tempo e deviam muito da sua prosperidade ao comércio. Por fazerem comércio com várias outras civilizações daquela época, criou a sua própria forma de lidar com os números e com a contabilidade. Essa habilidade com os números fizeram os árabes copiar e a popularizar os famosos algarismos arábicos. Foi assim que ficamos familiarizados com os famosos números de 0 a 9, também conhecidos como base 10. E você, já se perguntou como os computadores trabalham com os números? Os computadores usam a base 2, também conhecido como Sistema Numérico Binário. O Sistema Numérico Binário moderno foi documentado de forma abrangente por Gottfried Leibniz no século XVIII. Em 1854, o matemático britânico George Boole publicou um artigo fundamental detalhando um sistema lógico que se tornaria conhecido como álgebra booleana. Todo mundo que sabe alguma coisa sobre computação conhece a lógica booleana. Isso é basicamente a base da computação moderna. Bem, no núcleo de um chip de computador há basicamente um interruptor. De liga e desliga. Nos computadores atuais é um chip de silício, então há um transistor. Quando está ligado é 1 e quando está desligado é 0. Isso é tudo que você precisa, essa é a parte mais incrível. É muito simples, incrivelmente simples. O grande criador dessa ideia simples e elegante, porém radical, talvez seja um dos maiores desconhecidos do mundo. Se George Boole é importante, sem ele não teria o Google, a Amazon, a Intel e tudo mais. Ele é bem importante. O Boole, ele é o pai da tecnologia da informação moderna. Ele foi uma das primeiras pessoas a propor que nosso jeito de pensar é usando a lógica. Em 1854, Boole publica sua obra-prima, As Leis do Pensamento. Essa obra viria a ser sua maior conquista. Mas levaria 80 anos para que sua pesquisa fosse aplicada. A partir do momento que o sistema binário passou a ser usado nas máquinas, tivemos uma evolução na forma de estruturar os dados, para podermos convertê-los em caractere. Pensando dessa forma, se em vez de usar 2 bits como no exemplo hipotético, usasse 8, eu teria 255 possibilidades, ou seja, posso codificar 255 caracteres e definir um alfabeto com números, letras e caracteres especiais. Posso pegar de exemplo a tabela ASCII. Já o sistema hexadecimal, ele é um sistema de numeração posicional que representa os números em base 16, portanto, empregando 16 símbolos. Esse é um sistema muito utilizado para demonstrar números binários de uma forma muito mais compacta. Começamos a entender que a unidade básica de memória usada pelos computadores é de 8 bits. Agora, chega o momento de entendermos que 8 bits representam 1 byte, ou seja, 1 caractere. Então, acabamos de conhecer a menor unidade do computador e precisamos conhecer as outras. Após o byte, temos o kilobyte, megabytes, gigabytes, terabytes, petabytes e etc. Hoje já estamos na casa dos zettabytes. Basicamente, 1024 bytes, ou seja, 1024 caracteres, são equivalentes a 1 kbyte, ou a aproximadamente 2 páginas de texto. Já 1024 kilobytes equivalem a 1 megabyte, que são suficientes para cerca de 5 livros pequenos, uma foto ou
1 minuto de música. Já 1024 megabytes equivalem a 1 gigabyte, que são o suficientes para cerca de 400 livros, ou 1000 fotos, ou 16 horas de música. Já 1024 gigabytes equivalem a 1 terabyte, que são suficientes para cerca de 400 mil livros, ou 1 milhão de fotos, ou até 2 anos de música ininterruptos. Todo sistema operacional agrupa os bytes em blocos. Os blocos podem ter variados tipos de tamanho, mas normalmente são 4 kilobytes ou 8 kilobytes. Perceba que o sistema agrupa uma quantidade enorme de bytes exatamente para melhorar a leitura. Se pegarmos esses blocos, podemos criar estrutura de dados de forma que seja possível trabalhar informações mais relevantes e, nesse sentido, começamos a entender mais a fundo os tipos de dados. A tipagem é a forma que o computador tem para entender como ele trabalha cada informação inserida. A grosso modo, podemos considerar que um bloco equivale a um conjunto de dados que representam informação. E o tipo representa o que aquele dado significa, se é um string, um número inteiro ou uma data. Dentro de um bloco, eu posso ter várias colunas que representam um dado, e essas colunas podem representar tipos variados, bastando que haja um esquema definido para conseguir ler essa estrutura. Com esses blocos na memória, o sistema operacional consegue navegar nas suas estruturas internas e organizá-las em filas, listas e pilhas, deixando a estrutura de dados pronta para ser localizada, modificada ou excluída. Essa é a forma com que o sistema lida com os dados e suas estruturas. Se você quer nos acompanhar nessa jornada de engenheiro de dados, deixe o seu joinha, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todas as novidades. E lembre-se, estamos em uma jornada. Suders.com.br